Descenso noturno fisiológico é definido como uma redução maior ou igual a 10% da medida da pressão arterial PA sistólica registrada entre o período de vigília e o período de sono. O exame para avaliar se um indivíduo apresenta ou não descanso fisiológico é chamado de mapa e consiste no monitoramento da evolução da pressão arterial sistólica do indivíduo ao longo de 24 horas. O resultado desse exame consiste em um gráfico no qual a região correspondente ao período de sono está achurada em cinza. 5 pacientes foram submetidos a esse exame e os resultados mostram que apenas um paciente apresentou ausência de descenso noturno. O gráfico que indica o resultado do exame do paciente que apresentou ausência de descenso noturno é: vamos analisar gráfico por gráfico. O gráfico A, ele entrou no horário de sono às 6 horas, né? E estava com a pressão arterial de 120 milímetros de mercúrio. Então, no período de sono, essa pressão arterial deve cair pelo menos 10%. Então, 10% de 120 igual a 12. 120 menos 12 dá 108. Né? Então, ele estava aqui, ó, ele caiu para 100 e ficou aqui nesse período de sono, né, que é o cinza, com essa pressão arterial abaixo dos 108. Então não é o sujeito do A. Vamos ver o sujeito do B. O sujeito do B também entrou em sono com 120. Também deve ser 108. Olha, também está aqui, ó, abaixo de 110, 108. Então também não é o sujeito B. Vamos ver o sujeito C. O sujeito C entrou no sono 110. Então deve baixar 11, né? Que 10% de 110 dá 11. Então ele está com 99. Por aí, ó, ele está abaixo de 100 bastante, está com 95 aqui, então mantém, também não é o sujeito C. E o sujeito D, ele está com a pressão sistólica entrando em sono próximo de 110, não 110, deve ser 108, por aí. Então deve cair 10 pontos, então ele deve estar um pouco abaixo de 100, e ele estava. Então só restou o sujeito E. O indivíduo E, ele entrou em sono com 150 praticamente, ó. Então ele tem que abaixar pelo menos 15, ele tem que ficar pelo menos com 135, que você tem que 10% ou mais, né? Então, ó, ele ficou com 140 aqui, o mínimo que ele ficou 140. Ele entrou em sono com 150 e pouco, continuou em 150, foi baixando muito, picou e baixou até os 140. Então a alternativa correta é a alternativa E,